Sexta-feira. E na sexta-feira, aquela pior aula do mundo, né, Douglas? Falar que não é a pior essa aqui, Douglas. Mas você acha mesmo que eu vou falar pra você zerar a minha prova antes de eu fazer ela? Poxa, Dunga. Eu pensei que você ia falar assim, jamais, professor. A sua aula não é a pior do mundo. Não fala que é pior não, que senão você precisar de jaleco, ele não te empresta. E de carona também não, né? Não, mas De carona também não. o dele fica grande de mim, cabe 3 de mim dentro dele. Tá bom, vamos começar aqui, né? Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Professor. Olha só. Eu acho que hoje vai ficar mais tranquilo, pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu acho. Então, semana passada, supostamente, vocês aprenderam o mecanismo da nitração do anel. Supostamente entenderam. Hoje é a nossa segunda reação em anel. Só que não é nitração, é a sulfonação, tá? Sulfonação é totalmente diferente de nitração. Para quem não lembra, nitração é você introduzir no anel o grupamento NO2. Tá vendo aqui que no final de tudo nós introduzimos no anel o grupamento NO2? A aula de hoje é diferente. Vocês não vão introduzir no anel o grupamento NO2, não. Vocês vão introduzir no anel o grupamento SO3H. Então, esse grupamento SO3H é o nosso produto da sulfonação do anel. Tanto que aqui, ó, quando você olha lá depois da seta, eu tenho o anel e eu tenho esse grupamento adicionado no anel. Ó. Eu tenho um S, eu tenho 3 Os e eu tenho um H. Então, hoje a nossa meta é explicar como é que você introduz esse grupamento SO3H nesse anel, tá? O meu objetivo hoje, pelo menos, é que você entenda alguma coisa. Por quê? Porque a prova está chegando e a gente só vai falar só de mais 2 mecanismos, tá? Então, semana que vem a gente termina a matéria para a prova, para na outra fazermos a revisão. Mas eu acho que hoje vai ser mais tranquilo, tá? Pelo menos eu espero isso. Então, olha só. Como é que é essa reação de sulfonação do anel? Primeiro, eu preciso do anel, né? O anel, todo mundo sabe que é esse benzeninho aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar o anel e eu vou reagir. Olha só essa molécula aqui, ó. Gente, sulfonação do anel. Para que eu possa sulfonar o anel, eu preciso de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Não é óbvio isso? Para você sulfonar o anel, eu preciso do ácido sulfúrico. E o pior, eu preciso de 2 moléculas de ácido sulfúrico. Por quê? Porque uma molécula é o reagente. E a segunda molécula, porque são 2 nessa reação, a segunda molécula é o nosso catalisador. Então eu poderia ter colocado aqui, ó. Eu poderia ter feito isso, eu só não fiz porque estava com preguiça. Mas eu poderia ter feito isso aqui, ó. Ao invés de ter colocado aqui 2 moléculas de H2SO4, poderia ter colocado uma molécula e a segunda molécula lá em cima da seta, para te mostrar que isso aqui é o catalisador da reação. Mas eu não fiz isso, né? Mas no final é tudo a mesma coisa. Tá? Então, para você sulfonar o anel, você precisa de 2 moléculas de ácido sulfúrico. A primeira funciona como reagente e a segunda funciona como catalisador, tá? E aqui embaixo tem uma coisa muito interessante, que é esse triângulozinho, tá? Triângulozinho significa aquecimento. Essa reação precisa de aquecimento para acontecer. E o que você vai formar? O que você vai formar é o SO3H ligado no anel, que é o produto da sulfonação, mais uma molécula de água.
A água, para mim, não importa. O que importa é que lá no final vocês entendam como é que você introduz no anel esse grupamento SO3H. Talvez, não sei se você vai usar isso aqui na sua vida, mas só por curiosidade, tá? Onde é que você usa isso aqui? Eu não sei se vocês têm noção um pouquinho, porque a engenharia química não vê muito conteúdo da farmácia, né? Mas vocês trabalham nas indústrias farmacêuticas, então tem que entender de todo o processo. Tem alguns antibióticos que eu preciso desse grupamento, tá? Então, uma das rotas de fabricação de um antibiótico dessa classe é você sulfonar esse anel, tá? Então, você precisa pelo menos entender como se faz isso na indústria, que é através dessa reação. Tá? Isso aqui é uma das várias etapas de produção de um antibiótico que tem essa estrutura. Tá? Não é só isso. Isso aqui é só uma partezinha dessa sequência de reações. Um dia, se vocês entenderem do processo, não sei para onde que vocês vão, você entenderem isso lá na prática, tá? Mas vamos lá. Vamos brincar. Aula passada, eu mostrei isso aqui para vocês. Eu mostrei. Então vamos começar a brincadeira, ó. Você tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Todos enxergam o mouse, gente? Vocês enxergam aqui o mouse andando aqui na tela do PowerPoint? Sim, professor. Então tá. Sim. Nossa, gente. Alguém além do Dunga falou comigo. Graças a Deus, meu Pai amado, minhas preces foram atendidas. Então, olha só. Se você notar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Se você notar aqui, tá vendo aqui que tem o primeiro passo? Se você voltar lá na nitração, ó, também tem o primeiro passo. Aqui também não seria diferente, né? Aqui nós temos o primeiro passo. Então tá. Como é que você começa esse primeiro passo da sulfonação? Lembra que o segundo passo da nitração é você mexer com o anel? Aqui também, ó. O primeiro passo não tem nada de anel. A presença do anel, ela só acontece a partir do segundo passo. Tá? Então, o primeiro passo não tem nada a ver com esse anel. Igual na nitração que você viu. Isso é padrão. Todo composto aromático, em seus mecanismos, acontece desse jeito, tá? Primeiro passo não tem nada a ver com o anel. E o segundo passo, sim, que envolve a presença desse anel. Então, se você notar aqui, eu não vou começar com o anel. Ué, se eu não vou começar com o anel, eu vou começar com quem? A única molécula que eu posso começar é a molécula de H2SO4. Então, eu vou começar por ela. Então, eu vou começar por essa molécula aqui, reagindo com o catalisador, que é a mesma molécula. Tá? Então, aqui, ó, entendam, tá? Eu vou utilizar essa molécula aqui, que é o nosso reagente. Então, o reagente vai reagir com o catalisador. E, coincidentemente, o reagente é o próprio catalisador, né? Mas não tem problema. Então, olha só. Presta atenção. Lembra que eu falei assim, ó? É importante que você reconheça alguém que seja rico em elétrons em um lado e alguém que seja pobre em elétrons no outro lado. Não adianta você reagir rico com rico e pobre com pobre, não vai dar em nada. Não vai ter nenhum tipo de reação. As reações acontecem do rico atacando o pobre. Olha só meu linguajar. As reações acontecem o rico atacando o pobre. Tá? Nunca se esqueçam disso. Não é o pobre atacando o rico. É o rico atacando o pobre. O inverso é mentira. Tá? Então, olha só. Então, a primeira molécula aqui, eu vou achar alguém que seja rico. Mas olha só, entenda uma coisa, gente. Eu quero que você comece a pensar. Você está vendo aqui a reação de sulfonação do anel? Se você notar, vai formar o SO3H ligado no anel e lá no final ainda forma água, tá vendo?
Então isso aqui já é um indicativo que no seu mecanismo tem que formar a molécula de água. Agora volta para cá e me diz, onde é que se pode formar a molécula de água? Ó, aqui poderia se formar, deixa eu tirar aqui o preenchimento, aqui poderia formar água, por quê? Porque aqui eu já tenho um H e um O. Para isso aqui virar água, só falta mais um H. Então aqui poderia ser um lugar onde poderia... Essa foi boa, né? Aqui seria um lugar onde poderia sair uma molécula de água. Qual que seria uma outra região da molécula que poderia ser capaz de liberar uma molécula de água? Ou é aqui, pelo que eu estou vendo, né? Ou é aqui, ou é aqui. Só tem essas duas regiões, porque aqui no meio, ó, aqui no meio eu tenho S dupla O dupla O. Como é que você vai sair água aqui do meio? Ó, para isso aqui virar água, essa primeira região só falta mais um H. Ou é aqui ou é lá. Porque tanto para essa região quanto para essa região aqui se tornar uma água, só precisa de um H. Então tá vendo que as lógicas começam a se encaixar, a sua percepção. Então aqui eu vou escolher essa parte da direita por conveniência, tá? Podia ser o outro lado, não importa, tanto faz. Então vamos começar a brincar aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo aqui o oxigênio? Qual que é a família do oxigênio? O oxigênio, para quem não lembra, a Nicole, eu acho que ela lembra, eu tenho certeza disso. O oxigênio pertence à família 6A. Como é que você sabe, professor? Porque eu decorei a tabela. Se o oxigênio pertence à família 6A, quer dizer que em volta desse O tem 6 elétrons. Pelo que eu estou vendo aqui, e pelo que você também está vendo aqui com seus olhos, esse oxigênio, um elétron dele está ligado, fazendo uma ligação covalente com o elétron do enxofre. Um outro elétron do O está fazendo uma outra ligação covalente com o elétron do H. Só que o O tem 6 elétrons, correto? Então quer dizer que tem mais 4 elétrons que não estão se ligando a ninguém. Que são esses dois de cima ou esses dois de baixo. Se você fizer a contagem aqui, ó, o oxigênio tem realmente 6 elétrons na última camada. É só você fazer a contagem. 2 em cima com 2 embaixo, 4. Mais um 5, mais um 6. Então, entendam isso. O oxigênio, ele tem 6 elétrons porque na última camada. Porque a família dele é família 6A. Só que dos 6 elétrons que ele tem na última camada, somente 2 estão se ligando. Eu tenho mais 4 elétrons que não se ligam a ninguém. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que está sobrando elétron em volta do O. Se está sobrando elétron em volta do O, eu posso dizer com todas as palavras que esse oxigênio é um átomo rico em elétrons. O que eu estou falando aqui não é besteira, é uma coisa sensata. Então, se o oxigênio é rico em elétrons, eu posso muito bem falar que esse oxigênio é um nucleófilo. Tá? Então, o oxigênio é o nucleófilo. Se você encontrou o nucleófilo, você precisa encontrar na outra molécula, não é um nucleófilo. Você tem que encontrar na outra molécula o eletrófilo. Você encontrou o rico. Agora, lá na outra molécula, você precisa encontrar o átomo que seja pobre. Que seja pobre. Agora, olha só, gente, presta atenção.
Tá vendo aqui? Isso aqui é a outra molécula de ácido sulfúrico. É o nosso catalisador. Se você notar, tá vendo que o H está ligado no O? Agora me diz, quem é que gosta mais de elétrons? O oxigênio ou o hidrogênio? Só pode ser o oxigênio. Então, o que o oxigênio está fazendo com o elétron do hidrogênio? Ele está puxando. Ele está puxando, 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 puxando. Porque o oxigênio gosta muito mais de elétrons do que o hidrogênio. E ele puxou tanto que esse elétron roxo se aproximou do O e, consequentemente, se afastou do H. Eu não estou falando que o elétron do H foi perdido para o O. Ninguém perdeu e ninguém ganhou nada por enquanto. Por enquanto, o que eu estou vendo é que o oxigênio atraiu o elétron roxo do hidrogênio para perto dele. Simplesmente porque o oxigênio gosta muito mais de elétrons do que o hidrogênio. O que eu quero falar para vocês é que em cima do O tem um símbolo e tem um sinal. Esse símbolo aqui, que é o símbolo sigma, ele tem um significado na química. Significa tendência. Então, a tendência desse oxigênio é ficar negativo. A tendência do hidrogênio é o contrário, é ficar positivo. Mas por quê, professor? Porque negativo na química significa ganhar elétrons. E positivo na química significa perder elétrons. Eu quero falar para vocês que a tendência do oxigênio é ficar negativo, porque a tendência do oxigênio é ganhar o elétron do H. Eu quero falar que a tendência do hidrogênio é ficar positivo, porque a tendência do hidrogênio é perder o seu elétron para o H. E quem tem para o O, desculpa, né? Falei H duas vezes. Então, o hidrogênio tem uma tendência em ficar positivo, porque ele tem uma tendência em perder o seu elétron para o O. E quem tem tendência em perder elétron para alguém, só pode ter tendência em ficar pobre em elétrons. Se alguém tem tendência em perder elétrons para alguém, a única tendência que ele pode ter é de ficar pobre em elétrons. E quem tem tendência em ficar pobre em elétrons é chamado de eletrófilo. Então, o nosso eletrófilo, ele veio lá do catalisador. É o hidrogênio do catalisador. Poderia ser esse outro aqui, não tem nenhum problema. Eu só não fiz aqui com outro porque está muito longe. Mas poderia ser ele também, mano, sem problema nenhum. O importante é que você encontrou a riqueza em um lado e a pobreza no outro lado. Agora ficou simples. Eu só quero que você entenda o seguinte. Eu não tenho como. Você imagina uma situação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Marcele, você está aí com a sua amiga agora nesse momento? Sim. O quê? É você mesmo. A sua amiga se chama Lohane, né? Uhum. Vocês namoram? Vocês são casados ou não? Não, a gente é amiga. Não, gente. Não estou falando de vocês duas, não. Eu namoro. Não, gente. Meu Deus. A Lohane namora, a Marcela é golpe. Mentira. Meu Deus do céu, gente. Olha o que vocês pensaram. Eu quero saber se você. Eu não quero saber se você namora com a Lohane, não. Não foi minha pergunta essa, não. Eu quero saber se vocês duas namoram. Agora a gente entendeu. Eu, Marcele, não namoro, Lohane namora. Então tá. Então eu vou pegar você, Marcelo. Pode ser como exemplo? Pode. Então tá. Dunga, você namora, Dunga? Não, professor. Então tá bom. Quem sabe sai um casamento daqui.
Uai, por que você não pede permissão pra mim? Pra quê? Pra me usar como exemplo, sua pergunta pra ela, né? Não, porque você, querendo ou não, eu vou te usar, Douglas. Oxi. Vai lá, vai lá. Vou lhe Você usar. imagina. Gente, eu quero que você imagine uma situação. Só imagina. Dunga e Marcele na boate. Começou a troca de olhar. Começaram as trocas de olhares. Dunga dá uma olhadinha para Marcele. A Marcele dá uma olhadinha pro Dunga. Se olhando, se olhando. Aí um passa perto do outro, dá uma esbarradinha sem querer, dá um sorrisinho. Aí foram embora para casa. Aí na outra semana, coincidentemente, eles se encontraram no mesmo lugar. A troca de olhares começou a ficar um pouquinho mais intensa entre Dunga e Marcele. Tá parecendo um roteiro de novela. Se esbarraram novamente, deu um sorrisinho. Dunga perguntou se ela queria beber alguma coisa, ela falou que não, né? Deu uma de durona e foram embora. Terceira semana seguida, os dois se encontram coincidentemente na mesma boate. A troca de olhares começou a ficar muito mais intensa. Tá algo incontrolável. Dunga encontrou a mulher da sua vida e Marcele encontrou o homem da sua vida. Me diz uma coisa, tem como separar os dois? Imagina uma troca de olhar, um querendo ficar com o outro, não ficar no sentido pejorativo, um querendo abraçar o outro, um querendo deixa eu medir as palavras, né? Senão vão entender outra coisa. Eu não estou falando de nada sexual. Eu estou falando de atração de olhar. Só para você entender o que eu estou falando, tá? Então, quando esses olhares ficam muito mais intensos, não tem como o Dunga se desviar do olhar da Marcela e vice-versa. É algo incontrolável. O Dunga encontrou a mulher da vida dele e a Marcela encontrou o homem da vida dela. É a mesma coisa aqui. Quando o nucleófilo vê um eletrófilo, é algo incontrolável. Você até consegue se controlar, o ser humano consegue se controlar. Agora, um átomo não consegue, não, gente. O átomo não tem cérebro. O átomo não pensa. O átomo é movido por falta ou excesso de elétrons. O átomo é movido por riqueza e pobreza e nada mais. Não tem sentimento. O que tem uma atração muito forte. Por quê? Porque o rico não aguenta ver um pobre. Ele não consegue falar assim, opa, o pobre, sai daqui. Não, ele vai querer se ligar. Não adianta. Eu não posso falar para o oxigênio assim, oxigênio, ignora o hidrogênio. Ele não vai conseguir ignorar. Então, olha só o que está acontecendo. Esse exemplo foi bom, né, Dunga? Será que eu dei uma força para você? Manda o endereço depois de sua casa para mandar o convite de casamento. Vai ser padrinha. Caramba! Nossa senhora! Eu não esperava que você falasse isso para mim, não, hein? Ô, Marcelo, eu posso, assim, ter esperança? Eu também tô mudo aqui, eu também tô mudo. Eu também tava me segurando para rir aqui, Marcelo. Mas eu posso ter alguma esperança, Marcelo? Professor, foco na Pode aula, ter professor. esperança, professor. É a última aqui, né? Vamos tocar a aula. No final dela ela fala, tá pensando, vamos tocar a aula. Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Esse oxigênio é rico. E lá do outro lado tem um H que é pobre em elétrons. Então isso aqui é algo incontrolável. O rico vai se ligar no pobre. Só que tem um problema que você lembra na aula passada. O átomo de hidrogênio, ele só realiza uma ligação química. E esse átomo de hidrogênio, ele já está realizando, ele já está fazendo essa ligação com um outro átomo de oxigênio, tá vendo?
O átomo de hidrogênio, ele não pode fazer duas ligações. Isso não existe. Isso foge de toda a regra do octeto. Isso nunca existiu, isso nunca existirá. O átomo de hidrogênio só faz uma ligação química covalente, ponto final. Então, para que esse H se ligue ao O, alguma coisa tem que acontecer. E o que vai acontecer? Alguma ligação química tem que ser quebrada. E é o que aconteceu, ó. O oxigênio é rico em elétrons, atacou o H que é pobre, e a ligação HO foi quebrada. A ligação HO foi quebrada pelo simples motivo, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então agora o H, ele vai se ligar no outro O. Só que para que ele se ligue no outro O, ele precisa se desligar desse O. E é o que aconteceu. O oxigênio da primeira molécula atacou o H da segunda e essa ligação HO foi quebrada. Tá vendo que quando quebrou a ligação, aí o oxigênio ganhou o elétron do H. O oxigênio só ganha o elétron do H a partir do momento em que a ligação foi quebrada. Antes da quebra da ligação, é simplesmente uma aproximação do elétron do H para o O. Só isso. Então, olha só. O oxigênio se ligou no H e essa ligação foi quebrada, tá vendo? Olha para essa molécula aqui, ó. Deixa eu circular aqui e colocar um quadrado para você entender o que eu quero falar para vocês. Deixa eu colocar aqui um vermelho. Tá aqui. Professor, me explica, te explico. Tá vendo esse HO aqui? HO. Ele continua aqui, ó. HO. Você não mexeu nele. Esse O está ligado no S. Esse O está ligado no S. O S faz uma dupla com um O em cima e faz uma dupla com um O embaixo. Faz uma dupla com um O em cima e faz uma dupla com um O embaixo. A única diferença que tem é essa aqui. É porque agora, antes eu tinha o H ligado no O. Eu só tinha um. Agora, esse H que veio lá do catalisador, ele também está ligado nesse O, tá vendo? Tá vendo que a seta saiu do O? Se a seta saiu do O, porque ele está querendo se ligar a alguém. E ele se ligou a esse H. Então, o que era um H ligado no O, agora lá já são dois, tá vendo? O H que já era dele e o H que veio do catalisador. Só que tem uma outra diferença, tá vendo? Tá vendo que em cima do O aqui não tinha sinal nenhum? Agora apareceu um sinal em cima do O. E o sinal que apareceu em cima do O é um sinal positivo, tá vendo? Por que que em cima do O apareceu um sinal positivo? Porque você lembra da aula passada. Eu falei assim, ó, toda vez que a seta sai de alguém, esse alguém perde elétrons. E quem perde elétrons na química fica positivo. E você está vendo aqui que a seta está saindo do O. Então quer dizer que esse O teve que perder elétron, teve que doar elétron para o H, e se ele doa, ele fica positivo. Agora, eu só quero que você entenda o seguinte, que é a seguinte pergunta. Você acha que o O está confortável com esse sinal de mais? Me fala a verdade. Porque pensa comigo, como é que um átomo que adora elétrons, que ama elétrons, que idolatra elétrons, tem um sinal de mais em cima dele? Porque um sinal de mais significa que ele perdeu, que ele doou. Perder é doar. Agora, o átomo de oxigênio, ele não gosta de doar, ele gosta de receber, não é? Se o átomo gosta de elétrons, quando ele doa elétrons, ele não se sente bem. Se um cara que é rico e ele doa uma parte do dinheiro dele para alguém,
como se fosse um agiota, ele começa a ficar preocupado, porque a riqueza dele está diminuindo. Só que esse O ele não é bobo. Ele doa o elétron dele para o H. Por que ele está doando? Porque você está vendo aqui, quando quebrou a ligação, o elétron roxo do H, ele foi lá para o O. Agora, se o H perdeu o elétron roxo para esse o H vai ficar sem elétron? Ué, que coisa louca é essa? Então, esse Ozinho aqui, tá vendo que a seta saiu de cima dele? Quer dizer, por que sempre sai o par? Porque o O, um elétron fica com ele e o outro que ele doa para o H. Porque o H estava sem. O H perdeu o elétron dele para o O. Por isso que o O ficou positivo. E ficou positivo uma vez só. Porque do jeito que está aqui, o que você poderia pensar? Por que o O não ficou 2 vezes positivo? Não. Ele não doou 2 elétrons. Ele só doou um. Um ficou com ele. O outro doou para o H. Aí o O ficou com um dele. O H ganhou um. E agora, elétron com elétron forma ligação. Se você não está entendendo, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui um elétron só para você entender essa parte pormenor, que é muito legal de entender, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa bolinha que tem 2 elétrons lá em cima do O? Um elétron fica com ele, que é esse elétron verde, e o outro elétron ele doa para o H. Vou colocar aqui uma outra cor. Uma cor, sei lá, uma cor... Pode ser vermelho. Tá vendo que agora o O ficou com um dele e um ele doou para o H. Aí, se o O tem um elétron e o H tem um, eles voltam a fazer uma ligação. Mas o O é positivo por quê? Porque ele doou um elétron dele para o H. Não é porque ele é bonzinho. É porque o O é um agiota. Você vai entender por que o O é um agiota. O importante é você entender, primeiro, que o nucleófilo atacou o eletrófilo. Esse eletrófilo é o hidrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação. Então, para que esse O ataque o H, alguma ligação tem que ser quebrada. E essa ligaçãozinha aqui é muito fácil de ser quebrada, porque o oxigênio está puxando muito elétron roxo para perto dele. Então, realmente, a ligação quebrou. E quando o O se liga no H, não tem somente um H ligado a esse O. Agora vão ter 2. O dele e o que ele se ligou no H do catalisador. E para que isso acontecesse, como a seta saiu do O, quer dizer que esse O perdeu, esse O doou, e quem doa fica positivo. Só que aqui do lado, daqui a pouco eu dou uma pausa. Só acabando aqui eu dou uma pausa. Só que tá vendo que essa ligação foi quebrada também? Se essa ligação foi quebrada, esse O acabou de ganhar o elétron do H. Quem ganha fica negativo. Tá vendo que essa parte aqui, ó, essa parte aqui que pertence ao catalisador, você não mexeu? Tá vendo que eu não mexi aqui nessa parte? Ela continua intacta. Onde é que você mexeu? Só aqui, ó, na ligação do H com O. A ligação do H com O foi quebrada. Quando essa ligação foi quebrada, o O ganha elétron do H. Quem ganha fica negativo. Por isso que aqui esse O está negativo. Mas perceba que essa molécula 2 aqui tem 2 diferenças, né, gente? Eu tenho aqui 2 moléculas, a molécula 1 e a molécula 2. A molécula 2, ela veio lá do catalisador. A diferença da molécula 2 para o catalisador é só um H. O catalisador tem um H aqui e essa molécula 2 não tem a presença do H porque essa ligação foi quebrada. E a molécula 1
ela deriva lá do reagente. E a única diferença da molécula 1 para o reagente é que aqui eu tenho um H a mais e eu tenho um sinal positivo. E aí, gente, fala para mim. Fala a verdade. Você entendeu pelo menos essa primeira etapa do primeiro passo? E vocês estão vendo uma coisa aqui? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, só para você entender o quanto isso aqui é bonito. Parece que só eu que acho que isso aqui é bonito. Mas pelo menos alguém tem que achar, né? Você tá vendo isso aqui? Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar na cor rosa. Deixa eu colocar uma cor bonita aqui. Porque não tem rosa aqui não, né? Onde que eu vou encontrar rosa aqui? Não, não tem rosa não. Vai outra cor aqui. Vai para um, sei lá, vai para um azul de novo. Você tá vendo isso aqui que eu circulei? Tá vendo que isso aqui se parece com a água H1H2O? Isso aqui é um indicativo que o seu mecanismo está correto. Porque lá no enunciado, eu falei que formava água. Tá vendo aqui? Forma H2O nessa reação? Então, olha só. Isso aqui é um quase H2O. Falta pouco para isso aqui virar H2O. Então, quer dizer que está fazendo sentido o que eu estou falando, gente. Não tem nada aqui de outro mundo. Tudo está fazendo sentido, pelo menos na minha cabeça de professor. E na sua cabeça de aluno? Faz sentido ou não faz sentido? Cuidado com a resposta. Tá sim, professor. Poxa, quem falou foi o Davi? Essa voz é do Davi. É do Davi, gente? Isso. Poxa, Davi, Davi, essa sua voz, ela passou confiança para mim, viu? Por incrível que pareça, eu senti confiança na sua voz, Davi. Senti. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar, né, eu terminar a reação inteira, porque talvez ela pode ser respondida, né, até o final. Mas pergunta, às vezes está aqui, e como eu parei, eu te explico. Pergunta. Qualquer coisa eu falo, é lá no final, é aqui, pode perguntar. Não, é porque assim, a gente está trabalhando com 2 moléculas de ácido sulfúrico, né? Sim. E ela está sofrendo um aquecimento, né? Passando por um aquecimento. Então, assim, o que está vindo na minha cabeça aqui, né? Como que está acontecendo a reação, é que essa molécula de água, ela está formando por evaporação, porque assim, Não. eu vejo ácido sulfúrico com ácido sulfúrico. Se eu misturo ácido com ácido sulfúrico com ácido sulfúrico, eu tenho ácido sulfúrico. Então, assim, não sei se o senhor está me compreendendo. Eu tenho Compreendi. ácido sulfúrico com ácido sulfúrico. Como que eu vou formar água com 2 moléculas iguais? Ué, mas não Seria tem isso. problema, sabe por quê? Primeiro, essa reação aqui, ela deve acontecer a mais ou menos 70 graus Celsius. Ela acontece. Eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é assim, porque ácido sulfúrico com ácido sulfúrico, como é que isso aqui vai virar água? Mas eu vou te Isso, é responder. isso mesmo, Vou te isso. responder. Se você pegar o frasco de ácido sulfúrico nesse momento, o ácido sulfúrico, ele não é 100%. Ele não é. Isso, É ele 98%. Por que será? porque a gente não consegue sintetizar ele tudo, né? A gente precisa de água, né, para estar fazendo ele, né? Fazer a diluição dele. Eu Não, não lembro, ele é um minério, não é? não, a questão não é nem essa, não. A questão é a seguinte, eu vou fazer você pensar. Se você pegar um frasco de ácido sulfúrico, ele não é 100%. E é impossível eu ter um ácido sulfúrico 100%. Sabe por quê? A não ser que você more no Alasca. Porque lá no Alasca é uma região muito fria. A não ser que você more nos polos,
fica mais frio ainda. Não tem como você ter ele puro. Por quê? Porque, por mínimo que a temperatura seja, se a gente pegar aqui o Brasil, que é um país tropical, a temperatura aí é 25, em dias mais quentes 30 graus, 35. A gente não tem uma temperatura aqui de menos 20, menos 30, menos 40, a gente não tem. Então, lá dentro daquele frasco ali, você não vê. Você não vê. Só que não adianta eu purificar ele e colocar dentro de um frasco, porque lá dentro daquele frasco ali acontece uma reação de um ácido com o outro, de duas moléculas para formar água. Não adianta, vai ter um resíduo de água, porque tem uma temperatura que fornece energia para isso acontecer. Não adianta. Você está entendendo que, assim, quando eu pego uma coisa só e eu estou falando que vai formar água, é porque você está pensando que para você formar água, eu preciso de duas coisas diferentes. Mas lá dentro daquele frasco ali, eu tenho 6,2 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Eu tenho lá dentro isso. Eu tenho um monte de moléculas. E uma molécula reage com a outra. Então, querendo ou não, eu estou trabalhando com moléculas iguais, só que eu estou usando conceitos diferentes para explicar o mecanismo. Eu estou utilizando uma molécula como reagente e uma outra como catalisador, mas é uma coisa só. Mas lá dentro do frasco, só para você ter ideia, eu não tenho ele puro, ácido puro, porque lá dentro uma molécula se choca com a outra para produzir água. Por isso não é puro. Não tem como você ter 100% de pureza nesse ácido, porque é muito fácil das moléculas se chocarem uma com as outras para formar água. Ainda mais a temperatura de clima tropical que é o Brasil. Você entende agora o que eu estou te falando? É porque na sua cabeça você pensa que para você formar água eu preciso de duas moléculas diferentes. Mas aqui não tem problema, porque uma molécula reage com a outra. Isso é super normal. Por isso que lá dentro daquele frasco, aquilo ali não é puro. Aquilo ali tem água lá dentro. Você está entendendo o que eu estou te falando, Davi? Entendi sim, professor. É incrível, né? Porque, assim, igual eu falei, quando a gente vê as duas moléculas, a gente acha que ela não vai estar. Elas não vão estar trabalhando a todo tempo, né? Formando água e se tornando, porque ao mesmo tempo que eu acho que ela se torna, ela desassocia, né? E assim por diante. Isso em um ciclo. Isso. Mas é importante essa pergunta sua, porque vai formar água. Se é pouca água ou muita água, não interessa. Mas lá dentro tem um choque. Ainda mais que o frasco é pequeno. Ali eu tenho milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de moléculas. Uma hora uma molécula se choca com a outra e tem energia suficiente para gerar água. Logicamente, quando você... Eu entendi o que você fala. Você pensa que o ácido é inerte. Ele vai estar ali e não vai reagir com ele mesmo. Mas ele reage sim. Porque eu tenho muitas moléculas ali dentro e chega uma hora que uma molécula ganha uma certa energia e se choca com a outra para produzir água. Uma ou umas, sempre vai acontecer isso. Não com todas. Porque se acontecer com todas, você não vai ter um ácido 98%. Você teria um ácido 2%, 1%, mas um pequeno percentual dessas moléculas se chocam para produzir água. No final foi isso que eu expliquei. Esse é o começo de tudo. Porque vocês pensam que como a substância é única, ela não se choca uma com a outra. Porque essas moléculas são iguais, vocês pensam que elas não têm reatividade entre elas, mas tem sim. Porque você vê aqui um nucleófilo em uma molécula e lá na outra você vê um eletrófilo. Isso que é bonito. Isso que é lindo. Nossa, Davi, essa pergunta aqui foi uma pergunta assim, uma pergunta bem pertinente, muito. Essa pergunta ela foi tão íntima, mas foi muito íntima no sentido de
de você entrar dentro realmente do que está acontecendo. Porque na cabeça de vocês, quando eu pego a mesma molécula e reajo com uma outra também que é igual, ó, H2SO4 é igual a H2SO4. Na sua cabeça, não há reação nenhuma acontecendo ali, porque as moléculas são iguais. Mas é mentira, tem sim. Aqui prova isso para vocês. E aqui eu mostro inconscientemente por que, que o grau de pureza do ácido não é 100%, do sulfúrico. Porque forma água, não adianta, vai formar água. Um pouquinho mais forma. Nossa, bem legal essa sua pergunta. Eu acho que eu respondi ela, né, Davi? Eu acho que. Não, foi incrível. E eu acho que É, era esse momento de você perguntar mesmo. não, obrigado. Foi bem respondido. Foi que nem o senhor mesmo falou. Quando eu olho assim a molécula, né, e ela tivesse talvez fazendo uma ligação com o HCl, talvez ficaria mais nítido para mim ver o H saindo do HCl, né, e ir fazer ligação com esse oxigênio. Quando a gente vê as duas, a gente ficou na dúvida, mas foi bem esclarecido. É isso mesmo. Você falou corretamente. Quando eu vejo duas moléculas diferentes, eu consigo enxergar, né? Ah, elas são diferentes, então realmente pode ser que aconteça alguma coisa. Mas imagina, eu tenho duas pessoas que têm o mesmo temperamento. Imagina, eu e o Dunga. Eu sou tranquilo e o Dunga também é. Mas pode chegar uma hora que alguém fique mais nervoso do que o outro. E quando isso acontece, um fica calmo e o outro fica nervoso. O que vai acontecer? Uma reação. Vai acontecer uma reação. Porque agora eu criei um polo nervoso e um polo calmo. Isso acontece normalmente. Mas é bem legal essa pergunta. Então tá. Parabéns. Então vamos lá agora dar sequência aqui. Tirando o Davi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nossa, eu vou te falar, viu? Você viu que eu gastei aqui praticamente 1 hora explicando uma etapa, hein? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Thalita Rodrigues Peixoto, amiga da Luana Aparecida Nunes. Thalita, você entendeu? Thalita foi assistir Maria do Bairro. Chiquititas. Luana, você entendeu? Sim, professor. Você tem certeza? Não, professor. Eu sabia. Eu sabia. Gente, para você entender isso aqui, vocês têm que ter uma imaginação além da normal. Mas por quê, professor? É porque você quer complicar? Não. Porque agora eu estou lidando com algo muito específico. Eu estou lidando com o sentimento das moléculas. É diferente. Eu estou olhando para a molécula muito internamente. Eu quero falar para vocês que é muito detalhe acontecendo. Só que eu preciso que você entenda os detalhes, entendeu? É o detalhe que faz a diferença no mecanismo. Eu quero que você entenda por que, que a seta saiu de um e chegou no outro. É porque Deus quis? Sim, é porque Deus quis. Mas tem uma explicação química para isso. A explicação é a seguinte: quem é rico ataca o que é pobre. E ponto final. Não tem como você bloquear. O cara que é rico em elétrons e enxergou a pessoa que é pobre, o ataque é fatal. O ataque é fatal. Vai acontecer alguma coisa. Agora, se vai ter efetividade ou não, não sei. Mas que vai ter uma menção de ataque, vai ter. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Tô entendendo, prof. Ô, Thalita, então tá bom. Então tá. Nicole tá aí? Nicole. Tainara, eu vou pôr pra Tainara hoje. Vou pôr pra Tainara. Professor. Nicole, você, para assuntos de estratégicos, chame a B. Nicole. Tá B, tá um B no seu nome, B. Nicole. Você entendeu, B. Nicole? Essa parte inicial, sim.
Verdade, Nicole? Até então, sim. Tá bom. Tá bom. Beleza. Até então, já melhorou. Já melhorou. Eu só quero que você tenha uma visão. Eu não sei quem era o personagem lá nos quadrinhos que tem uma visão além. Como é que chama esse personagem? Que ele olha além. O cara não olha o presente, o cara olha lá na frente. Que personagem é esse? Vai ter o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. É esse cara aí. O Doutor Estranho é o cara que tem mais poder, eu acho, sei lá nos Vingadores. Gente, presta atenção aqui, presta atenção. O que é sulfonação? Sulfonação não é você ligar o SO3H no anel e liberar água. Isso que é sulfonação. Filho, vem aqui, papai tá aqui, ó. Mamãe foi ali. Minha esposa está e minha filha acordou. Se você pega o celular do papai para você brincar. Deixa eu só pegar aqui o celular para minha filha, gente, que ela acordou. Peraí, filho. O papai vai pegar. Brinca aqui na sala, ó. Deixa o papai pegar aqui. Eu posso pegar aqui, vou falar baixinho. Não, o papai tá trabalhando. Vem aqui, ó. Vem aqui com a Lila, ó. Aqui. Tá? Pronto. Foi. Pronto, gente. Minha filha acorda assim, assustada, e a mãe dela não tá aqui. Então vamos lá. Professor, deixa a menina participar da aula. Tá bom, se ela participar da aula aqui, eu não deixo eu dar aula. Tá doido? Vocês vão ver aqui música de galinha pintadinha. Ela quer ficar no quarto. Não. Eu tô lá na sala agora com a cachorrinha. Então, olha só. Entenda uma coisa, gente. Eu vou fazer aqui 2 desenhos. Eu acho que agora vai começar a clarear um pouquinho. Quer ver? Eu vou fazer vou tentar fazer isso aqui, ó. Só para ver se você entende o que eu quero te mostrar. Você tá vendo aqui que tem 2 círculos? Eu estou separando essa molécula aqui. Essa molécula aqui, 1, ela é o reagente. O catalisador, que é a mesma molécula, é a molécula 2, tá? Então, olha aqui para essa molécula 1. Você está vendo aqui, na direita, que tá para sair a água, H2O? Tá para sair a água. E quando eu olho para cá, olha só que legal. S, dupla O, OH. S, dupla O, OH. Tá vendo que você está formando o ligante do anel? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Ó, você não precisa ligar o SO3H no anel. O SO3H, para que ele se ligue no anel, a primeira coisa que tem que acontecer é você formar ele. Se você não formar o SO3H ou alguma coisa muito próxima a isso, como é que você vai ligar no anel? Ué, você vai ligar no anel alguma coisa muito diferente disso? Lógico que não. E vocês estão vendo aqui, ó, que tá para quase sair. Tá vendo que essa molécula 1, a tendência dela é que ela se dividir em água de um lado e o SO3H do outro lado. Se você enxergar isso aqui, quer dizer que seu mecanismo está ficando correto. Eu estou formando a água do lado direito, que faz parte do mecanismo, e eu estou formando aqui do lado esquerdo o ligante do anel, que é o SO1O2O3H. Se você entender isso aqui, gente, quer dizer que você está entendendo o mecanismo. O que eu estou fazendo é algo coerente. E não estou fazendo nada incoerente. Porque se eu estivesse fazendo algo incoerente, eu não teria uma previsão do que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro? A água vai sair e essa outra parte vai sair. Essa molécula 1, ela vai se dividir no meio.
É o que eu estou vendo lá na frente. É a minha visão além. Alguém consegue ter essa visão que eu tenho? Ou será que só eu que estou vendo isso? Se eu estou vendo isso, quer dizer que o meu mecanismo está começando de forma correta. Estaria errado se não estivesse me aproximando, porque olha só, eu preciso formar água, e eu mostrei que tem uma tendência em formar água, e eu preciso formar o ligante para você ligar depois no anel. E tá vendo o que o ligante está sendo formado? É que você não viu ainda, agora que eu tô vendo, tá vendo? Agora, eu já tinha visto, né? Agora que eu estou te mostrando o que está acontecendo. Então, qual que seria o próximo passo? Pegar essa molécula 1 aqui e começar a fazer uma cisão nela. Começar a dividir ela. Para que essa divisão leve à formação da água e de um ligante muito próximo do SO3H para se ligar no anel. Vocês entendem isso, né? Nicole, você entendeu o que eu falei? Em parte. Em parte. Entenda uma coisa. Para que eu possa sulfonar o anel, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que ocorra a liberação da água. Mas por quê? Porque é assim. Porque o químico que propôs esse mecanismo, ele falou, é assim. Ele provou isso aqui em laboratório. O cara foi para o laboratório. Você trabalhar sempre com duas moléculas? Só duas? Eu sou bonzinho. Na química orgânica avançada de vocês, sim. Porque se eu trabalhar com mais, a loucura vai virar, eu nem sei mensurar. Então eu vou tentar priorizar duas moléculas e o catalisador, né? Porque senão, gente, vocês não vão entender nada. Essa disciplina aqui, igual eu falei para vocês, não é algo que eu vi na graduação. Eu vi na graduação, por quê? Porque eu tive na minha grade até Orgânica 3. Eu sou químico. Vocês são engenheiros químicos. Eu vi isso aqui no finalzinho da graduação e vi assim, superficial. Eu fui ver melhor isso aqui no mestrado e doutorado. Isso aqui, gente, é matéria. Isso que eu estou explicando é algo que não é de graduação. Isso aqui é algo além. Isso aqui é algo além. É como se fosse o iniciozinho do mestrado. É algo superior à graduação. Por isso que não é fácil de entender uma coisa dessa. Tem que olhar na frente o que vai acontecer. Por isso que para você parece tudo uma confusão. Mas para mim não é, porque eu estou enxergando. Porque para você, o que basta é um reagir com o outro e formar o outro. Só que para mim, não basta isso. O que basta é explicar como isso acontece. Vou fechar a porta e depois chegou. Então, para mim, não basta mostrar o que vai ser formado. Eu preciso entender como isso acontece. Porque lá, quando você tiver um dia na sua vida, você não sabe, em um setor que você precisa produzir algo, você precisa entender como você faz o processo. Eu não estou falando de processo físico. Eu não estou falando de você aprender a mexer na máquina. Eu estou falando em relação a algo em reação química. Eu vou misturar uma coisa com a outra para gerar outra coisa. Mas como que isso acontece? Será que eu posso mudar isso no meio do caminho? É essa a visão que eu quero que você tenha. Não é fácil essa visão. Para isso é que serve orgânica avançada. O nome próprio diz, orgânica avançada. Não é orgânica, ela é avançada. Você vê as coisas a nível de elétrons, a nível de carga. Carga. A explicação não é superficial, ela é específica. Eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto. Porque eu acho que eu só vou dar tempo de terminar o primeiro passo. Não tem problema. Então
Então vamos lá. Então aqui, entenda o seguinte. Essa molécula 2, ela veio da onde? Lá do catalisador, tá vendo? Tá vendo que o H se desligou do O? A ligação foi quebrada? Como o O ganhou o elétron do H, o O ficou negativo. E essa molécula 1, ela veio lá do reagente, tá vendo? Era só um H ligado no O, agora já são 2. E o O ficou positivo. Porque a seta saiu do O. E se a seta sai do O é porque ele perdeu. Quem perde fica positivo. Agora, eu só quero explicar uma coisa para você entender. Professor, você falou isso 1000 vezes. Eu vou falar 1000 vezes de novo. Se a seta sai do O, é porque ele perdeu. E quem perde fica positivo. Se a seta chega em alguém, esse alguém ganha. Então, quem é que está ganhando o elétron aqui? Não é o H? Ô, professor, por que o H, então, não ficou negativo, se ele acabou de ganhar o elétron do O? Porque, ao mesmo tempo em que esse O doa o elétron para o H, ele perdeu o elétron roxo para o O, do catalisador. Por isso que nesse Hzinho aqui, ó, não tem nenhum sinal, ele ficou na mesma. Ele ganhou o elétron do O e perdeu o seu elétron para o O que estava ligado a ele. Então ele ficou na mesma. Por isso que em cima do H não tem sinal. Porque ele perdeu e ganhou ao mesmo tempo. O O não. O O só perdeu. Quem perde fica positivo. Isso é importante você entender. É você olhar para a molécula átomo por átomo. Isso é um mecanismo. Porque se você esquecer de colocar o sinal positivo em cima do O, está tudo errado. Esse mecanismo está furado. Tem que ter um sinal negativo. Positivo, né, em cima do O. Então vamos evoluir aqui. Deixa eu tirar isso aqui que está muito congestionado. Deixa eu tirar isso aqui também. Deixa eu tirar essa seta. Pergunto uma coisa para vocês. Só pensa. Lá na tabela. Tá vendo aqui o O? Ele é positivo. Esse O está ligado no S, tá vendo? S de enxofre. Eu te faço uma pergunta. Quem é que gosta mais de elétrons? O oxigênio ou o enxofre? Ninguém responde. Momento silêncio. Ninguém respondeu. Se você pegar a tabela, o oxigênio está mais em cima do enxofre. O oxigênio está realmente em cima do enxofre, né? Está lá o O e o enxofre embaixo. E você lembra, né? Quanto mais à direita e mais para cima estiver o átomo, mais de elétrons ele vai gostar. Como o oxigênio está em cima do enxofre, o O gosta mais de elétrons. Só que a diferença de gostar é pouca, né? O S ama. O O ama só um pouquinho mais. Só que tem um agravante. O agravante é que em cima do O tem um sinal de mais. Agora presta atenção. Esquece o mundo. Eu tô aqui com as duas mãos na minha cabeça e com os olhos fechados. Eu tô com as duas mãos nos meus olhos para explicar isso aqui. O oxigênio, ele gosta um pouquinho mais de elétrons do que o enxofre. É só um pouquinho, pouquinho. Só que qual que é o fator, qual que é o agravante? É que em cima do O tem um sinal de mais. Professor, por quê? Me explica por quê. O sinal de mais, ele veio lá daquela reação anterior. Porque a seta saiu do O, quer dizer que o O perdeu elétrons e quem perde fica positivo. Só que você lembra que o O é rico em elétrons? Quem é rico em elétrons, ele não gosta de perder. Ele pode até perder, mas depois ele vai recuperar.
E esse O, quem gosta, quem é rico em elétrons, jamais gosta de ficar positivo. Porque positivo na química quer dizer que o átomo é pobre. Como é que o O, que é rico, esse O é rico de forma natural? Ó, o oxigênio tem 4 elétrons em volta dele. Ele nasceu rico. O cara que nasceu rico, ele não pode de uma hora para outra ficar pobre. Porque um sinal positivo, para mim, significa pobreza. Não é que o O ficou pobre. É que, porque ainda tem 2 elétrons aqui sobrando, tá vendo aqui embaixo? Só que metade do patrimônio dele foi embora. Ele perdeu o elétron para o H. Ele perdeu no começo. Depois ele vai querer ganhar esse elétron de alguém. O O, tudo que gosta de elétrons, ou fica neutro, ou fica negativo. Tá vendo aqui o O do catalisador? Aqui na segunda molécula? Tá vendo que o O ficou negativo? Por quê? Ué, o O já é rico. Ele ganhou mais um elétron do H, ficou mais rico ainda. Se o cara é rico e ficar mais rico ainda, ele fica super confortável. O cara já sabe lidar com a riqueza. O cara já é rico. Ficou mais rico, tá tudo beleza. O cara que é pobre e continua pobre, é uma beleza. Porque o cara já vive o mundo da pobreza. O cara já vive o mundo da riqueza. Agora, o cara que é pobre, o cara que é rico, tanto faz. O cara que é rico e do nada perde patrimônio, ele se desconcerta. Ele fica sem saber o que fazer. A única coisa que ele vai pensar é o seguinte: se eu perdi elétron aqui para o H, porque eu quis ajudar o H, eu vou ter que recuperar isso aqui, porque eu não quero ficar pobre, não. Eu quero recuperar minha riqueza. E vai sobrar para quem? Não pode sobrar para o H. Porque se sobrar para esses Hs aqui, como é que vai liberar água? Ué, não pode sobrar para o H. O meu foco é sair a água. E para que saia a água, quem entra no jogo é o O com S. Só que esse O é positivo. Então esse O, ele não está puxando de uma forma natural. Ele está puxando de uma forma agressiva. Agressiva demais. Porque esse O, ele não gosta de ficar positivo. Ele precisa, de alguma forma, recuperar o elétron que ele perdeu na reação anterior. E vai sobrar para o S. Esse O vai ganhar uma força de Hooke. Esse O puxa tanto, e olha que o S também está puxando, hein, porque o S também gosta de elétrons. Só que o sinal positivo confere uma força muito maior. Então esse O puxa, e chega uma hora que o S não aguenta e fala assim: o oxigênio, você venceu. A ligação foi quebrada. Quando essa ligação foi quebrada, olha só o que aconteceu. Ocorreu, deixa eu pegar aqui a seta, ocorreu a cisão, ocorreu o rompimento dessa ligação. Então, essa ligação aqui, O com S, ela foi quebrada. E quando ela foi quebrada, olha só o que liberou. Quando você quebrou a ligação, você separou a molécula em 2 partes. A primeira parte é essa aqui, ó, da seta. Essa aqui é a primeira parte. H1, H2, O. Olha só aqui, ó. H1, H2O. Liberou a água. Agora, tá vendo que tinha um sinal de mais em cima do O? Tá vendo que aqui, quando você quebrou a ligação para você formar a água, H2O, tá vendo? H2O. O sinal de mais sumiu? Por que o sinal de mais sumiu de cima do O? Porque quando quebrou a ligação, o oxigênio ficou com o elétron do enxofre. E você tem que lembrar da aula passada. Nós temos 3 tipos de estado.
Ou o átomo é negativo, ou o átomo é neutro, ou o átomo é positivo. Ninguém passa do positivo para o negativo sem passar pelo neutro, e vice-versa. Então, o O era positivo. Como o O ganhou o elétron do enxofre, ele ficou neutro. Por isso que o sinal aqui de cima do O desapareceu. Porque ele era positivo, ele era pobre, ganhou um elétron, ficou neutro. O enxofre é o contrário, tá vendo? Aqui no enxofre não tinha sinal, então ele era neutro. Se não tem sinal, é porque o átomo é neutro. Só que o elétron do enxofre foi perdido para o O. Quem perde fica positivo. Por isso que agora, em cima do S, tem um sinal positivo. E você está vendo que a partir dessa molécula 1, foram geradas duas moléculas. A partir dessa molécula 1, que veio lá do começo, foram geradas duas moléculas. A água e a outra molécula que foi HO, que eu não mexi, S dupla O, que eu não mexi. Eu só separei, o S perdeu o elétron para o O. Quem fica positivo agora é o S. Porque ele perdeu o elétron dele para o O. E tá vendo a água aqui, ó? Então a água já foi liberada. Só que o que foi liberado, se a água foi liberada, ela está ali. E ela pode ser usada nesse mecanismo também. Ela está ali, ó. Se você quiser usar ela, você pode usar. Mas por enquanto deixa a água ali. Mas de onde veio a água, professor? Lá da molécula 1. Dessa molécula, da quebra. Uma molécula gerou duas. Gerou a água e gerou esse composto. Agora vem a parte mais legal. Daqui a pouco estou terminando, tá? Estou terminando. Aula passada eu falei o seguinte. Porque se eu falar alguma besteira, na hora você falaria para mim. E você entende que eu não decoro? Que professor decoraria essas falas todas? Eu não seria capaz de pegar aqui uma folha e ler para vocês. Se eu estivesse lendo, vocês perceberiam. Eu não estou lendo nada. Eu só estou olhando aqui e ver o que está acontecendo. É isso que eu estou vendo. Eu não decorei. Eu estou vendo o que está acontecendo. E ano passado eu falei isso. Todo catalisador tem uma propriedade. Você pode consumir no início. Consumir é a mesma coisa de falar que você pode modificar o catalisador. Tanto é que você modificou. Porque o nosso catalisador é o H2SO4. E se você notar aqui na molécula 2, esse catalisador foi transformado em um derivado. Porque a molécula 2 não é um catalisador, é um derivado. Então, eu posso utilizar o catalisador, não tem problema. Quando eu utilizo o catalisador, eu formo o derivado dele. Só que agora, eu preciso pegar esse derivado aqui e voltar a formar o catalisador. O catalisador de qualquer reação tem essa propriedade. Ele é consumido e depois ele é regenerado. Tanto é que em qualquer reação química, em qualquer reação, quando você coloca o catalisador, são poucas gotas. É uma gota, 2 gotas, 3 gotas, 5 gotas no máximo. Por quê? Porque toda hora ele é consumido, volta para o sistema. Consumido, volta para o sistema. Se ele volta para o sistema, para que é que eu preciso de um monte de moléculas de catalisador? Eu não preciso. Mas aqui, né, o catalisador coincidiu com o reagente, né? Aqui ficou ótimo. Mas é só para te explicar
que se eu consumo, se eu tenho uma reação inicial com o catalisador, eu preciso de alguma forma regenerar o catalisador. Porque se isso não acontecer, o seu mecanismo está errado. E isso aqui não foi eu que falei. Isso aqui foi um químico que foi lá para o laboratório e estudou essa reação. O cara estudou. O cara foi lá e viu que para você sulfonar o anel é desse jeito. Eu não posso mudar o mecanismo é assim. Por quê? Porque o cara viu, a química é experimental. A química, eu explico a teoria a partir do que eu vi lá no experimental. A química é uma disciplina, é uma área experimental. Eu preciso ver, vi e depois eu explico. Então, olha só o que vai acontecer. Tá vendo essa molécula 2 aqui? Essa molécula 2 aqui é essa aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa molécula 2, que é o derivado do catalisador. Essa molécula aqui, percebam que é a mesma, tá vendo? S dupla O, OH, O-, S dupla O, H, O-. É a mesma molécula 2. E essa molécula 2, ela está aqui, ó. Ela não sumiu. Ela continua lá no meio. Ela está lá. E agora eu vou usar ela. Eu pergunto, de onde veio o S dupla O, HO positivo? Ela veio lá da molécula 1, tá vendo? Lá da quebra da ligação do enxofre com o O. E olha só o que vai acontecer agora, que bonito, gente. Gente, isso aqui é muito bonito. Isso aqui é algo, é tipo assim, se você entender o que eu vou falar agora, você vai entender a alma. É como se isso aqui fosse a alma. Você enxergasse coisas que ninguém esteja enxergando. É como se fosse A Viagem, aquela novela A Viagem. O cara lá de cima vendo tudo aqui embaixo. Olha só que lindo, gente. Olha só que beleza que é isso aqui. Você acha que esse S aqui está confortável? Gente, olha só o que está acontecendo aqui. Só para você entender. Esse S está ligado 2 vezes com o O lá em cima. Está ligado 2 vezes com o O aqui embaixo. E está ligado com o O aqui na esquerda. Você sabe muito bem que o átomo de oxigênio ele gosta um pouquinho mais de elétrons em relação ao átomo de enxofre. Então, se você olhar aqui para essas 2 ligações do enxofre com o O, lá em cima e aqui embaixo, o que os Os estão fazendo? Os Os estão pressionando o S de forma natural. De forma natural. O O de cima puxando o elétron do enxofre para perto dele. O O de baixo puxando o elétron do enxofre para perto dele. E esse Ozinho da esquerda também puxando o elétron do enxofre para perto dele. E o pior, além disso, o enxofre é positivo. Você imagina, o enxofre está com falta de elétrons. E tem 3 negros puxando o elétron dele. Gente, esse enxofre aqui, ele está desesperado por elétrons. Pô, eu tenho 3 oxigênios puxando os elétrons. E o cara é positivo ainda? Meu Deus! Mas olha só que legal. Agora que vem o comportamento humano. O oxigênio naturalmente é assim. O oxigênio ama elétrons. Ele é assim. Eu não posso falar assim, oxigênio odeia elétrons. Ele vai falar assim, ô Rafael, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e ninguém me muda. Só que o oxigênio é um devorador de elétrons. Só que ele também é amigo. E olha só o que vai acontecer. Aqui que é a magia. Então aqui está o derivado do catalisador. Você está vendo aqui, ó? Eu tenho um oxigênio ligado no hidrogênio. Quem é que gosta de elétrons? Aqui não tem dúvida nenhuma, né? O oxigênio gosta muito mais de elétrons do que o hidrogênio.
Então, o oxigênio está puxando o elétron rosa para perto dele. Consequentemente, o hidrogênio tem uma tendência em ficar positivo, porque a tendência do hidrogênio é perder o seu elétron para o oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui está muito pobre em elétrons. Lógico, né, professor? Tem um oxigênio puxando o elétron dele. Só que aqui embaixo tem algo sensacional. Eu tenho um oxigênio que é negativo. Se o oxigênio é negativo, o sinal de menos significa que esse O ganhou elétron. O O, naturalmente, já é rico, porque ele tem 4 elétrons sobrando. Nesse caso, você não está vendo. Mas aqui, subentendido, tem 4 elétrons em volta do O. E o pior, ele é negativo. O cara já é rico de forma natural e ainda é negativo. Está mais rico ainda. Só que esse sinal de menos veio da onde? Veio aqui do começo, ó. Da quebra da ligação do H com O. Então esse O é muito rico e o rico ataca o pobre. Então o O, que é rico, que é um nucleófilo, ataca o H, que é pobre, que é o eletrófilo. E para o H continuar fazendo uma ligação, a ligação HO é quebrada. Então olha só o que aconteceu. S dupla O, dupla O. Continua. S dupla O, dupla O. O OH não mexeu. O OH não mexeu. Só que agora o O se ligou no H. Quando o O se liga no H, ele forma o HO. E se você pegar isso aqui, ó, isso aqui é o catalisador. Você acabou de regenerar o catalisador. Tá vendo? Ó? H1, H2, SO4. Você regenerou aqui o catalisador. Então agora o derivado, que é o composto 2, que foi gerado lá na primeira etapa do primeiro passo, ele reagiu com o hidrogênio para voltar a formar o catalisador. Mas você está vendo que o sinal de menos aqui desapareceu? Por quê, professor? Porque sempre eu falei isso. Se a seta saiu de alguém, esse alguém perdeu o elétron. O oxigênio era negativo. Se a seta saiu dele, ele perdeu o negativo, porque ele doou. Do negativo, não vai para o positivo. Primeiro vai para o neutro. Se o O é negativo, ele tem riqueza. Você não passa da riqueza para a pobreza direto. Tem que passar primeiro pelo neutro. Por isso que o sinal perdeu. Porque a seta saiu do O, e o O era rico porque era negativo, perdeu a riqueza, ficou neutro. E o H você já sabe, né? A seta chegou no H, então o H ganhou. Só que ao mesmo tempo ele perdeu o elétron para o O. Então o H aqui não tem sinal em cima dele, né? Ele já não tinha sinal, continua sem sinal. E tá vendo que a ligação foi quebrada? Se a ligação foi quebrada, esse O literalmente ganhou o elétron do H. Quem ganha fica negativo. O que aconteceu? O S dupla O continua aqui. O sinal de mais continua lá, não sumiu. A diferença daqui para cá é o quê? Que esse H foi utilizado para regenerar o catalisador e, consequentemente, o oxigênio ganhou o elétron do H e ficou negativo. Lembra que eu falei assim? O átomo de enxofre, ele está sofrendo. Porque o átomo de enxofre aqui, ele é positivo, tá vendo? O átomo de enxofre, assim como o átomo de oxigênio, ele também gosta de elétrons. Só que aqui eu tenho 3 oxigênios puxando os elétrons do enxofre de forma natural e o enxofre ainda é positivo. Então, esse Ozinho aqui, ele vai ser o camarada para o enxofre, ele vai ser um amigo do enxofre. Entenda uma coisa. Tá vendo aqui? Vou voltar para cá. O hidrogênio tinha um elétron rosa. Por que eu falo tinha? Porque quando a ligação foi quebrada, ele perdeu. Então agora o oxigênio, ele vai ter o seu elétron preto, que já era dele, e de lambuja veio o elétron rosa do H.
O sinal negativo para vocês representa isso. Em cada pontinha do sinal tem 2 elétrons. O dele, o do O, que já era dele, e o que veio do H, que é o rosa. E ele viu o enxofre louco por elétrons. E o O tá negativo, tá vendo? Gente, quem gosta de elétrons, ou fica negativo, ou no máximo fica neutro. Quando o O fica positivo, que nesse caso aqui ele sofreu, tá vendo? Ele não pode ficar positivo. Ele até fica, mas depois ele quer ficar neutro ou ficar negativo. Então aqui pro O ficar negativo ou ficar neutro, para ele tanto faz. O que vai acontecer? Tá vendo que aqui o sinal de menos tem 2 elétrons? O que o O faz? Um elétron fica com ele e o outro ele doa para o enxofre. E o que acontece? Se o O ficou com um elétron e o enxofre agora ganha elétron do O, o que 2 elétrons podem fazer? Uma ligação. E tá vendo que o enxofre aqui perdeu o sinal de positivo? Por quê? Porque o oxigênio doou o elétron para o enxofre. O enxofre era positivo, recebeu, ficou neutro. O O era negativo, perdeu, ficou neutro. O O negativo está perfeito. O O neutro está perfeito. O S positivo que é o problema. Então o O vem e ajuda o S com um elétron só para formar esse composto. O composto SO3. É esse composto que inicialmente vai se ligar no anel. Só que lá no anel, não é o SO3 que se liga no anel. É o SO3H. Então, provavelmente, esse Hzinho aqui que você está vendo, ele vai ser gerado lá na segunda etapa. Então, inicialmente, o que se liga no anel é o grupamento SO3. Aqui eu regenerei o catalisador e aqui eu gerei o grupamento ligante SO3 e é ele que vai se ligar no anel. Porque a gente entenda, além de você encontrar o ligante, quem vai se ligar no anel, eu preciso que esse ligante seja estável. Eu preciso de uma estabilidade do ligante também. E quando eu olho aqui para essa molécula SO3, eu vejo uma certa estabilidade. Eu vejo que o S é neutro, perfeito, e eu vejo que os Os também são neutros. Se eu visse aqui um O negativo ou um S negativo, também estaria perfeito. Agora, o que seria ruim é ver um S positivo, um cara sofrendo, e do lado um O podendo ajudar. Imagina se ele não ajudar. Você acha que essa molécula aqui é estável? Você acha que essa molécula aqui funcionaria como um ligante? Tu tem um cara que tem dinheiro e tu tem um cara que está sofrendo? Você acha que esse cara aqui, se ele perder um pouquinho, ele vai ficar menos pobre? Lógico que não. Então, esse O ajuda o S. O S e o O são companheiros, porque eles têm forças parecidas. Se o O pode ajudar, ele ajuda. Agora, o que o O não faria? O O não ajudaria o S para ficar positivo. Aí já é demais. Gente, nossa senhora, eu falei demais. Eu tenho certeza que vocês foram 20 vezes para a cozinha. Vocês estão assim, professor do céu. O que é isso? Onde eu fui? O que eu estou fazendo aqui? Vai dar certo, vai dar certo. Ô, Rafael, Fala. eu fico imaginando essa aula com outro professor, né? Aí que seria complicação. Gente, olha, gente, eu vou falar a verdade. Gente, vocês não sabem. Porque assim, vocês percebem quando o professor sabe ou quando ele está lendo alguma coisa. Eu não li nada. O meu cérebro trabalhou de uma forma que você não tem noção. Eu estou
Eu não sei nem qual a palavra correta. O meu cérebro foi tanta glicose que foi embora, foi tanta energia que eu preciso para explicar isso aqui que vocês não têm noção. Porque para explicar isso aqui, gente, é um vai e volta, vai e volta, vai e volta, é sinal para cá, sinal para lá, quebrou ligação, elétron para cá, S positivo, O negativo, O ajuda o S, uma loucura isso aqui. Mas eu quero que você entenda que eu estou tentando fazer o meu máximo, o possível, o impossível, para poder te explicar o que está acontecendo. Porque você tem duas saídas. Ou você decora, ou você entende. Aqui vocês têm muita sorte. Parece que essa disciplina foi feita para esse momento. Porque eu vou te falar uma coisa honesta. Como nunca falei, se você tivesse lá presencialmente e fizesse uma prova presencial, meu pai amado, você não teria como consultar o mecanismo. Ou você decoraria, ou você colaria. Agora, eu duvido você pegar um papelzinho e eu lá vendo e você escrever esse tanto de coisa. Uma hora eu ia pegar a sua cola. Então você tinha que decorar. Aqui não. Quando você fizer sua prova remota, você vai estar com o mecanismo na sua mão. Só basta você entender o que está acontecendo. Então, se isso aqui tivesse lá na teoria, na minha opinião, na teoria não, presencial, vocês teriam uma dificuldade muito maior, mas muito maior. Porque você não teria nem oportunidade de você consultar, porque a prova é sem consulta. Aqui eu não vou falar assim, eu não vou me iludir, né? Eu vou falar assim, ó, gente, faz a prova aí e não consulta. É lógico que vocês vão consultar. Eu não tenho uma câmera para ver o que vocês estão fazendo do outro lado. Então vocês tiveram uma sorte com essa disciplina de ser remota, uma sorte mesmo, porque lá presencial, vou ser honesto com vocês, gente. Se a gente tivesse lá presencial, 80% da turma ia ter dificuldade extrema em passar. Não é porque não sabe, é porque é tanta coisa para você entender aqui nesse processo, ou você se arriscaria colando, ou você entenderia, ou você decoraria. É isso. Porque o mecanismo, eu não posso mudar ele. Eu não posso mudar. Se você está na indústria e sempre trabalha dessa forma, não tem como mudar. O mecanismo é esse, ponto final. Professor, tem como fazer diferente? Não. Não tem como. O mecanismo é desse jeito, ponto final. Mas eu quero mudar. Não, tá errado. Mas eu quero mudar. Muda, é zero. Tá entendendo? Não tem meio termo. É assim, ponto final. Não sou eu que estou falando. Cada mecanismo desse foi estudado. Isso aqui não vem da boca para fora. Nós temos no mundo muitos químicos. Então os caras foram para o laboratório e perceberam que era assim. Daí o cara trouxe lá do laboratório a informação para depois lá na bancada dele, lá na casa dele, ele conspirar o mecanismo que ele viu lá na prática. Meu pai. O Hilder, ele sempre dá uma divertida aqui também. Hilder, o que você pensa de hoje? Boa noite, professor. Boa noite, Hilder. Uai, essa primeira parte eu vou ter que dar uma revisada na aula de novo, né? Tá. Fala, Hilder. Abre o coração. Vai fluir. Vai fluir, né? Vai fluir. Legal. Tá certo, obrigado. Ô, Nicole, vai fluir? Vai, professora, a gente vai dar um jeito, preocupa não. Vocês vão dar um jeito? Tá bom. A gente vai fazer a maratona dos shows esse final de semana. Ah, eu duvido. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quer apostar? Duvida não, professor.
Madrugada fora aí, duvida não. Vocês vão perder tempo na vida de vocês revisando 2 horas de aula? Duvido, duvido. Uai, professor, Não é. cidade tá com lockdown. Não tem nada pra fazer, nenhum lugar pra ir. Então, o jeito que tem é estudar, né? Poxa, não é verdade? Observação, o senhor é o nosso melhor professor, hein? Poxa, Helder, desse jeito aí, um dia eu acredito, viu? Um dia eu acredito. Oh, meu Deus. Se eu pudesse pegar um pendrive e colocar na cabeça de vocês, eu faria isso. Mas não tem como eu pegar um pendrive e colocar essa informação na sua cabeça, porque para mim é muito claro. Para vocês eu sei que não é. Eu sei que não é. E olha que eu tô indo bem leve, bem devagar. Vocês estão vendo? São quase 9 horas da noite. Eu demorei 2 horas praticamente para falar um slide. Um slide. Um slide. Vocês estão entendendo a complexidade de uma coisa dessa? Não é fácil. Tá, eu vou acreditar. Ô Marcele, só para terminar, diga aí o que você estava pensando. A Marcele não pensa em nada, ela falou assim, eu não aguento mais. Você tá aí, a Marcele não tá aí, não. Poxa, Marcele, decepção, hein? Ô, Leonardo, dá seu depoimento aí para mim. Ué, fácil não é, mas com a prática fica de boa. Nossa, rapaz, você falou agora assim de um jeito. É porque, gente, não tem como. Entenda o seguinte, não tem como mudar a explicação. Eu não tenho como. O professor explica de outro jeito. Como? Como? Não sei como. Professor, realmente, agora é a nossa hora de baixar nossa cabecinha e estudar, porque o que o senhor podia fazer pela gente, o senhor já fez. Nossa, Nicole, assim, você não tá me vendo aqui não, mas eu fiquei emocionado agora, viu, Nicole? Eu fiquei emocionado agora. Fiquei emocionado. Tá bom. Tá bom. Eu não quero entrar em segunda. Não adianta entrar em segundo passo. Porque é mais 1h40. Não adianta. O segundo passo é esse cara aqui, ó. É mais um slide gigantesco. Gigantesco. Só entenda uma coisa. Só entenda uma coisa. O primeiro passo de qualquer mecanismo que envolve anel, o anel só entra no segundo passo. E você entende, não sei se você entende, que nesse segundo passo, além de você utilizar o anel, você vai utilizar muitas coisas que foram formadas no primeiro passo. Quer ver um exemplo? Tá vendo aqui o H2O? Esse H2O, ele não surgiu do nada. Esse cara aqui, ele veio lá do primeiro passo. Porque lá no primeiro passo, você formou essa água. Então, muitas coisas que você está vendo aqui, por exemplo, S dupla O, dupla O, dupla O. De onde veio isso aqui, professor? É lá do primeiro passo, tá vendo? S dupla O, dupla O, dupla O. Tem uma coisa que eu não falei ainda, que eu vou falar no final do segundo passo, tanto para nitração quanto para sulfonação. Eu acho importante você saber isso. Eu só vou voltar aqui só para te lembrar uma coisa. Não vou fazer isso agora, não. Deixa isso quieto, para não confundir mais a cabeça. Mas então, entendendo que eu posso resgatar moléculas formadas do primeiro passo para utilizar no segundo passo, eu preciso disso, gente. Senão, como é que eu vou trabalhar só com o anel? Porque o H2SO4 eu já trabalhei. O catalisador eu já trabalhei. Só que eu já se você notar o que aconteceu aqui, vou te explicar o que aconteceu, vou resumir o que aconteceu para você. Só para a gente encerrar. Você está vendo que o catalisador ele foi utilizado e depois aqui no final ele foi regenerado? Eu te mostrei isso. E você notou que o reagente
que é o mesmo H2SO4, que foi a partir dele que você formou a água e você formou o SO3. Entenda isso. O catalisador acabou, já foi regenerado. O que está faltando você utilizar? A água e esse SO3 que você formou no primeiro passo lá no segundo. Você precisa disso para poder chegar onde você quer. Qual que é o seu foco? O seu foco é chegar aqui, ó. O seu foco é mostrar como você gera o SO3H ligado no anel. Tá vendo aqui? Tá ligado no anel? Tá ligado? Ó, o S-O-O-H ligado no anel. Até agora, não tem nada ligado no anel, não tem nada. Eu nem utilizei o anel. Então, o segundo passo é isso. Eu pegar alguma coisa do primeiro passo e começar a ligar isso no anel para chegar onde eu quero. Nossa, deu um suspiro aqui de cansei, viu? Explicar também cansa, gente. Verdade. Minha boca aqui já não aguenta mais. Na aula que vem a gente termina aí esse segundo passo e parte. O que eu fiz? Eu comecei com as piores. Semana que vem vocês vão perceber. Se você entender essas duas aqui, você entende tudo. Isso aqui é o mais difícil que você já viu na sua vida. O mais difícil é isso aqui. O resto é muito mais fácil. Mas é muito mais fácil. Não adianta eu começar com o fácil e entender com o difícil. Eu prefiro começar com o difícil e explicar o fácil. Então, semana que vem a gente termina aqui o segundo passo, que é mais 1 hora e pouca de aula. Acho que vai ser menos, vai ser 1h20. E a gente começa a falar de acilação e alquilação de Friedel-Crafts, que é mais fácil que nitração e sulfonação. É muito mais fácil, pelo menos eu acho, né? Pelo menos o grau, a complexidade é menor, né? Aqui, olha o tanto de coisa que tem, um monte de seta. Se você pega isso aqui e mostrar para sua mãe, você vai falar assim, o que é isso aqui? Sua mãe vai ficar louca. Vai falar assim, ué, eu tô pagando faculdade para você e ver um monte de seta? Ela vai falar isso para você, né? Mas isso aqui é importante você saber. E eu vou falar uma coisa para terminar a aula. Se você pegar aqui, isso aqui, eu já fiz esse teste. Se eu pegar 1 milhão de pessoas, 1 milhão não, né? Se eu pegar 1000 pessoas, 20 entendem. As outras 980 não entendem. Isso aqui é um diferencial que você não sabe o tamanho que é. Quem um dia for fazer mestrado em engenharia química lá na UFG, tem que fazer prova. E quando você faz prova de engenharia química, você tem várias áreas da química. Inclusive essa aqui que é química orgânica. Quem sabe que é um mecanismo para você fazer lá no dia da sua prova? Você não sabe? Ninguém sabe dia de manhã. Isso aqui cai constantemente, né? Mestrado, doutorado, para você entrar tem que fazer prova. O cara quer te testar. E você acha que o cara vai te testar em coisa fácil? Acho que não. Ele vai te testar em coisa difícil, né? Que são os mecanismos. Certo, gente? 50% pelo menos entenderam, gente? 50. Dunga, 50 dá para entender? Deu